Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 430, Encarnação dos Espíritos, capítulo 11, a Gênese. Nos encontramos no capítulo 30, na questão de número 30. Então aqui, Kardec diz aqui: os que se assemelhavam naturalmente se agruparam por analogia e simpatia. Achou-se a terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito, procriando esses corpos na conformidade dos respectivos tipos. Resultaram daí diferentes raças, quer quanto aos físicos, quer quanto ao moral. Então, isso aqui nós já tratamos na questão de número 11, né? Então, o que me intriga muito, só que eu já disse, eu não vou entrar nessa questão, porque no plano espiritual eu estudo uma coisa, chego aqui eu estudo outra coisa. O que me intriga muito, porque aqui na Terra é ensinado que o berço da humanidade é o continente africano. Ora, pois nós sabemos que todos os continentes foram encontrados em sítios arqueológicos. Você entendeu? Foram encontrados fósseis de seres humanos daquele período. Assim, fragmentos sedimentados nas cavernas sedimentadas, mas foram encontradas. E de acordo com as análises dos paleontólogos, chegaram à conclusão eles que são raças assim, que não tem semelhança nenhuma com a outra. Por exemplo, já foram encontrados em sítios arqueológicos na África ossadas e tudo mais dos primeiros homos que aqui estiveram na Terra, e em outros sítios arqueológicos no mundo, como por exemplo, vamos pensar assim, na Europa, que não condiz a árvore genealógica, porque você entende que para ser o berço da humanidade, teria que dali povoar a terra toda. Mas, segundo os arqueológicos, não foi assim que aconteceu. E sim eclodindo em cada continente, em regiões esparsas e diversas, tribos e mais tribos. Inclusive,
nos Estados Unidos ainda existe algumas tribos, os quais são denominadas aborígenas. Você já ouviu falar? Nas tribos aborígenas. E de acordo com um estudo que foi feito, as tribos aborígenas, consta-se que elas não principiaram da África. Não principiaram. A origem genética delas não é da África, e sim da Europa. Então, como se explica isso? Então, o berço da humanidade não pode ser a África apenas. Vamos concordar da seguinte forma: da mesma forma como os arquitetos siderais, porque isso eles podem fazer e às vezes até fizeram, deixa para lá. Da mesma forma como eles fizeram, usando o princípio inteligente, rudimentar, já em fase de transição para o hominal, introduzindo eles ali no útero da macaca, que é o orangotango, né? Foi escolhida essa raça orangotango. Não foi não foram outros macacos, foi o orangotango. Isso é comprovado cientificamente. Então, que os arquitetos siderais incubou no útero de 10.000 macacas na África, e também foram lá para a Europa e incubaram lá mais 10.000 lá nas macacas lá da Europa e lá da Ásia. Tudo bem. Eu calo a boca. Por que eu calo a boca? Porque até então, nos sítios arqueológicos, onde eles têm encontrado vestígios do ser humano pré-histórico, não corresponde com outros continentes. Então, dizer que a África é o berço da humanidade, não desmerecendo o continente africano. Não é isso, não. É uma questão de lógica, é uma questão de estudo. Ou nós aprendemos corretamente, ou nos ensinamos corretamente, ou calem a boca. Porque de enganado a humanidade está cheia de gente que já enganou. Então eu acho que nós não merecemos ser assim tanto enganado. Chegou o momento, como se diz, não dizem por aí certos sistemas, não diz por aí que agora é a era do liberalismo. Ora, se é a era do liberalismo, é a era também de facilitar aqueles que desejam conhecer, aprender. E eu sou um desses.
que se você me der uma passagem para ir para o Japão e ao mesmo tempo você me faz escolher uma passagem para o Japão e uma enciclopédia, é lógico que eu vou ficar com a enciclopédia. Vou fazer o que no Japão? Eu não sei falar japonês? Vou perder tempo lá? Ficar lá acenando com a mão lá, igualzinho espantalho na roça de milho? Por lá com o braço pra cá. Café, café, café. Água, 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 ó, água. Você pede água, vai lá e traz saquê. Ih, vou te falar, viu? Eu também não tenho jeito comigo, não. Eu quero ver uns alunos aí. Esses alunos estão dormindo demais nessa encarnação. É bom que durmam mesmo. Porque na próxima, se cochilar na cadeira, o chinelo come. Então, vamos dar sequência. Esses tipos de conformidade, os tipos... Quanto aos filhos, estou fazendo assim só porque já passei. Continuando a encarnar entre os que se lhes assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. Revista Espírita de 1860, página 198, Frenologia, Fisiogonomia. Frenologia e Fisiogonomia. O estudioso de fisiogonomia aqui na Terra foi João Gaspar Lavater, que hoje nós o conhecemos como o professor Eurípides Barçanufo. Então ele foi o estudioso da fisiogonomia. Então ninguém mais entendia de fisiogonomia que Jean Gaspar Lavater. Você digita aí para você ver. Jean Gaspar Lavater, estudioso da fisiogonomia. Vai mostrar aquela foto que vai aparecer lá, é a foto do professor Eurípides Barçanufo lá na época, quando Jean Gaspar Lavater, entendeu? Então, mas houve um momento em que quanto mais foi reencarnado, então você entende assim, ó. Vamos tentar analisar da seguinte forma. Você tem noção de quantos anos gastaram para aperfeiçoar o automóvel que você tem hoje? Você não tem noção disso, né? Não. Você sabe quantos quilômetros o teu automóvel, no princípio, quando foi inventado, eu falo que eu estudo esses negócios tudo no History. O teu, o meu, tal, mas eu vou falar assim, o teu, só para simplificar. Sabe quantos quilômetros o teu automóvel corria por hora? E era batido recorde. Recorde. 55 quilômetros por hora. Quando chegava a 55 por hora, eles soltavam fogos. Por quê? Porque sinal que nada deu errado, pistão nenhum estourou, bomba de combustível, bomba de óleo, piloto não morreu. 55 quilômetros por hora. Teve uma motocicleta, faz parte do estudo, gente, não estou importando com o tempo, não. Esse é o vídeo 430.
Então teve uma motocicleta que ela ficou durante uns 10 anos com um recorde de velocidade por hora, 65 quilômetros por hora. Olha que motocicleta precária. Parece que as rodas eram feitas de madeira. Motor, não sei nem quantos tempo era aquele motor, porque não podia acelerar muito, porque ele estourava. E se olhar para trás e se tá vindo os seus opositores, e você tem que manter aquela posição. Então, quantos anos esse automóvel que você tem hoje, que corre 300 por hora? No princípio, há 100, 150 anos atrás, quantos quilômetros esse automóvel não corria por hora? Só, gente, que os engenheiros, né, mecânicos, todo dia eles estavam aperfeiçoando aquele automóvel. Todo dia novidade no mercado automobilístico. Todo dia. Até chegar no mercado o seu automóvel. Assim é o espírito. Você entendeu? O espírito, o princípio inteligente, ele foi reencarnando nesses corpos rudimentares de Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal. O princípio inteligente foi reencarnando nesses corpos tanto, 300, 400 mil anos, e reencarnações e mais reencarnações, e cirurgias e mais cirurgias perispirituais e tal, já vou te dando um exemplo já, e tal, que chegou hoje ao Homo sapiens. Que você já pode pentear o cabelo, você entendeu? Você já pode desfrutar de uma ducha assim mais elegante, você entendeu? Não é essas duchas. Antigamente, gente, se eu contar a respeito de ducha para você. Antigamente, nós tomávamos banho na bacia. Minha mãe esquentava a água, 20 litros de água, para 6 irmãos. Quem entrava primeiro tomava banho água limpa. Só que aquela água era reaproveitada. Quem tomava banho no barro era aquele que tomava banho por último. Então, se ele entrasse ou não entrasse na bacia, ficava do mesmo jeito, que ficava sujo. A água era suja. Entendeu como é que é as coisas? Agora, esses dias, vó trouxe ao meu conhecimento. Ela falou assim: meu filho, eu estou satisfeita hoje. Eu, por quê, vó? Estão inventando um chuveiro no plano espiritual. Vó. Precisa ter dinheiro para comprar ele aí na terra, viu, meu filho? Ah, bom, então eu não vou ter. Não vou comprar esse chuveiro nunca. É um chuveiro, meu filho, que tem uma parte que lava o corpo físico. E tem uma parte que lava a alma. Eu falei: vó, mas o que lava a alma não é a transformação moral e a mudança de hábito, comportamento, de atitude, o cara... Não, meu filho, já não está precisando mais disso na Terra. Você se preocupa apenas em entrar embaixo da ducha do chuveiro. Ele ainda está no plano espiritual esse projeto, gente. Então tem uma ducha, meu filho, que lava o teu corpo físico, e tem outra que lava a tua alma. Você não precisa nem rezar embaixo do chuveiro. Porque a vontade que você tem, meu filho, é de morrer embaixo do chuveiro. Foi Deus que me livre, vó. A mensagem está passada, né? Então, é assim, as coisas vão evoluindo. As coisas vão melhorando. Olha só
As motocicletas hoje, quantos quilômetros uma motocicleta, essas motos de velocidade nelas não alcança 300 quilômetros por hora. Essas motocicletas, elas levaram muitos inventores à falência, porque eles tentaram 1000 vezes e não conseguiram, e eles foram à falência. Outros pegaram e foram. É a mesma coisa o espírito, né? O avião Santos Dumont, né? Tem os irmãos Wright lá dos Estados Unidos, que eles dizem que eles foram os pioneiros na aviação, mas na verdade não foi. Na verdade foi Santos Dumont, porque também Santos Dumont criou, parece que o Zeppelin, um negócio assim, e sobrevoou a Torre Eiffel no estado, em França, em Paris, França, né? E pegou fogo tudo, mas inventado por Santos Dumont, relógio de pulso inventado por Santos Dumont, né? Então, o progresso é devagarinho. Olha, eu posso dizer para você que a evolução, o progresso, ela caminha nas costas de uma lesma. Agora você já viu o quanto uma lesma percorre por dia? É aquilo ali, gente. Mas no nível que nós nos encontramos, não adianta. Eu falo para você assim, você tem que tomar 10 litros de água agora. Você não consegue tomar mais do que 2 copos, forçando ainda. Mas se deixar, o dia todo você toma aqueles 10 litros de água de golinho em golinho. É a evolução do organismo. Então aqueles corpos, espíritos melhores depois foram reencarnando através daqueles outros corpos que foram sendo aperfeiçoados, foram sendo melhorados, né? Olha só. Continuando a encarnação entre os que se lhes assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distinto, físico e moral das raças e dos povos. Espíritos similares, espíritos semelhantes, ali espíritos mais evoluídos, aproveitando aquele corpo, né? Aproveitando aquele corpo que já estava mais ou menos preparado, reencarnaram ali. É lógico, a providência divina que os reencarnou nos primeiros, porque no princípio era tudo reencarnações voluntárias, né? Voluntárias e involuntárias. Então é esse tipo de reencarnação. O espírito não tinha vontade nenhuma sobre. Por mais que ele tinha instinto, ele tinha livre-arbítrio, mas não era livre-arbítrio ativo, e sim livre-arbítrio primitivo, livre-arbítrio rudimentar ainda. Porque ele ainda vivia subjugado aos arquitetos siderais para criar um padrão genético, um genes genético para as futuras raças, para os futuros espíritos. Então, de modo que no princípio, eu posso dizer que nós não participamos desse princípio aqui na Terra. Quando nós chegamos aqui na Terra, esses corpos já estavam prontos na condição de Homo sapiens.
Você entendeu? Homo sapiens. Já imperava aqui o Homo sapiens. Porque nós viemos vou dizer naquela turma assim, nós viemos naquela greba de turma que vieram lá do sistema de capela. Ah, mas se os capelinos já retornaram à capela, o que nós estamos fazendo aqui? Por amor ao Cristo, nós resolvemos ficar aqui. Porque ninguém nunca nos amou tanto quanto nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por amor a Ele, eu principalmente resolvi ficar com Ele aqui. Isso eu posso dizer. Diga quem quiser o que quiser. Mas eu optei ficar com Cristo aqui, né? Então, distinto físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. 1860, página 198, Frenologia e Fisiognomia. Então nós vamos para mais um vídeo. Não estou importando mesmo, vó não está importando, então eu também não estou importando em gravar mais vídeo.